pouquinho o assunto aqui, turma. O ministro Alexandre de Moraes autorizou que a Polícia Federal colete material genético dos presos pelos atos do dia 8 de janeiro. Além do DNA, a Polícia Federal solicitou ao ministro do Supremo que sejam tiradas fotos dos detidos. A Polícia Federal afirma ainda que, considerando-se que milhares de pessoas participaram dos atos antidemocráticos, o material genético dá mais certeza à investigação. Mano Ferreira, você é favorável a isso? Sim, mas o ponto mais estranho é os caras estão presos há tanto tempo, até agora não tiraram a foto de cada um, não fizeram um cadastro? Como assim? Não teve nem audiência de custódia. Como assim isso está sendo providenciado só agora, né? A gente precisa individualizar e fazer o devido processo legal com todos os envolvidos. Mas já não existe mais devido processo legal. Não teve audiência de custódia. Você já tem vício processual suficiente para anular qualquer possível condenação. Mas, ô Pavanato, como é que faz essa quantidade de audiência de custódia para essa galera? Assim, pensando no ponto... Porque eu concordo contigo. Institucional. Audiência de custódia é um direito, ponto. Beleza. Mas como que isso se traduz na prática? Porque não tem como. Mas são 4 meses já, né? A responsabilidade... Você acha que já teria dado tempo? Mas aí a gente precisa pegar a fila de audiência de custódia do sistema prisional como um todo exato, também. Não é como se o sistema brasileiro fosse perfeito, eficiente e com essas pessoas estivesse sendo ineficiente. Nós temos um problema de eficiência da justiça como um todo, o que não deixa de ser absurdo. Mas daí é responsabilidade do Estado. Se vícios processuais servem para inocentar o Lula, por que não servem para tirar aquelas pessoas de lá? E outra, tem outro problema. Se a justiça fosse tão eficiente, coletasse DNA de todo criminoso, assim como estão fazendo com esses invasores... Rapaz, a segurança no Brasil seria excelente. As pessoas realmente seriam punidas. A forma eles sabem fazer, né? Exatamente. Quando convém. Sim. Quando é algo que afronta o ministro Alexandre de Moraes, mas aí não afronta só o ministro Alexandre de Moraes, afronta a democracia mas o que eu estou falando é que é muita eficiência quando o caso é conveniente. Não, mas é que a conveniência... E quando é para um dos lados, né? Porque a gente acabou de discutir aqui que o ministro já poderia estar preso e não está. Sim, mas um ponto importante aí é a gente não perder de perspectiva que a gente está falando da proteção das instituições democráticas e republicanas do Brasil. Então, isso é um tema muito grave de fato, independentemente de lado político. E o principal responsável não estava preso. Vocês lembram? Só essa questão falar também que Mano, o tá principal difícil responsável. Não, mas essa questão da audiência de custódia. Vocês lembram daquela moça que no carnaval, se não me engano, foi ali filmada pela polícia com, 11 celulares que ela estava roubando ali no meio dos blocos? Vocês lembram disso? Sim. Essa moça, isso foi no carnaval, né? Final de fevereiro, se não me engano. Foi. Ela foi presa, foi para a audiência de custódia, foi solta e foi presa de novo. Então, quer dizer, quando é para soltar esse tipo de gente, a audiência de custódia acontece e é tudo eficiente. Agora, como é que você mantém centenas de pessoas presas por 4 meses sem audiência de custódia? Quer dizer, a lei prevê isso. Mas não tem juiz em Brasília para fazer. Terá que se dar um jeito. Vai convocar juiz de outro estado, vai fazer alguma coisa. Exatamente. Porque durante a Lava Jato, que aconteceu em Curitiba, uma investigação que pegou não só vários estados brasileiros que precisavam fornecer informações, mas vários países no mundo, aconteceu numa vara. Como é que a gente vai ter agora aceitar que é assim a justiça? Não é assim, não. Porque as pessoas têm o direito à audiência de custódia, culpadas ou inocentes, elas têm o direito de se manifestar. Não. Então nós temos que zelar... E direitos estão sendo violados. Esse é um fato. A justificativa deles são medidas excepcionais. Medidas excepcionais é estado de exceção. Nós estamos vivendo um estado de exceção. 1.000 pessoas presas sem nem ter mesmo acesso aos seus direitos. E daí, beleza, eles são os defensores dos direitos humanos. Mas as pessoas são presas sem nenhum tipo de preocupação com a forma, nenhum tipo de preocupação com o rito e não tem problema nenhum. Mas, a gente está num país em que 1/3 dos presidiários estão em prisão preventiva sem julgamento ainda. Então, vamos colocar as coisas em perspectiva. Não, mas aí não as tem como instituições comparar. são falhas. Deixa eu só ir para um rápido break no rádio. Gente, nós estamos aqui nesta sexta-feira de feriado junto com vocês. Não saiam daí para você que está no rádio.
E para você que está na televisão, segue aqui firme e forte com a gente, certo? O que eu ia dizer é que as instituições são falhas e claro que nós precisamos criticar as falhas das instituições para que elas se aperfeiçoem, mas não dá para fazer de conta que para um caso tem todos os problemas e que a regra é ser perfeito, porque a regra é ter problema. Então não é tão surpreendente assim que nesse caso também tenha. Agora, nós temos a justiça, uma das justiças mais caras do mundo. Não é para a gente se resignar com esse tipo de problema. A gente precisa cobrar para que a justiça seja eficiente. Mano, eu sei lá, eu não sou advogado, não sou jurista, não sei se... O Beraldo é... Eu não sei se o Pavanato também se formou nisso, mas... É juiz o Pavanato. O Pavanato, querido, vou te falar o que ele é. Mas não vou entrar nesse detalhamento agora. O meu ponto é o seguinte. Quando você vê, por exemplo, no Brasil, casos... Vocês lembram quando a Flor de Lis estava como deputada? Sim. E ela ficou meses como deputada, depois de ter matado... Vou repetir, não é que roubou... Assassina. Depois de ter matado... o próprio marido, a própria família ali, causado um tumulto na família e ter sido condenada e tal. E a mulher lá, deputada, representando o povo e tal. O Sérgio Cabral, depois de tanto que esse cara fez, o tanto que esse cara roubou, o cara é réu confesso. Então já tá num nível bem assim, do tipo, roubei mesmo. Esse é o nível do Sérgio Cabral. Roubei mesmo, e aí? Toma aí uma parte. Roubei mesmo, turma. Esse cara... Ele está numa posição extremamente confortável, num belíssimo de um AP, com sala de cinema, ar-condicionado, vista para o mar e tal. E aí você para olhar e fala o seguinte, como é que eu vou acreditar que no Brasil tem justiça? Como é que vocês querem que eu acredite que no Brasil a gente tenha mesmo uma justiça que possa falar o seguinte, quem rouba vai pra cadeia? Aqui, meu amigo, tudo que vocês estão me falando, eu parto de um raciocínio. Aqui é o país da piada pronta. Aqui a piada ela é pronta. Ela tá formatada, Fê. Embalada. Ela tá embaladinha, bonitinha, ela tá certinha, ela vai sempre ser assim. Infelizmente, não tem um cara hoje que me convença de que as coisas vão mudar. Nenhum de vocês três está me convencendo, Fê. Não é verdade? Não é. Eu E não o estou símbolo- enxergando caminho para isso. símbolo não ma- só eu, um monte de gente que tá O assistindo símbolo também. máximo disso que ele está falando é que na presidência da República você tem um cara que estava preso. Um cara que foi livre por conta de um suposto vício processual. E agora ele é presidente da República. No Brasil, o normal é as pessoas não serem responsabilizadas por seus crimes. O Brasil é o país da injustiça. E quem faz justiça, caso do Sérgio Moro, agora querem prender ele porque supostamente ele caluniou. Eu nunca vi medida restritiva de liberdade porque você caluniou alguém. Mas no caso do Moro é vingança. Pavanato, porque ele fez justiça. A discussão que o Brasil faz... Olha que louco que é isso. Então o cara foi lá, ele roubou. Porra, ele cometeu um crime, ele assaltou os cofres públicos, ele prejudicou a saúde dos brasileiros, a educação dos brasileiros. Pessoas morreram por conta do crime Pessoas morreram indiretamente, com certeza, por falta de recursos públicos numa Sim, determinada... Eu não tenho sim, dúvida, a corrupção sim. mata. Só que aí, o que o Brasil faz? O Brasil começa a olhar e ver crime em quem combateu a corrupção e não em quem fez a corrupção. Então, há uma tentativa de transformação do cara que foi lá, tentou de alguma forma cutucar a onça com a vara curta, que foi isso que a Operação Lava Jato fez. Os caras foram lá, cutucaram, acharam um monte de coisa. Só que aí a sociedade vai lá, e quando eu me refiro à sociedade, boa parte, a galera mais alinhada ao PT e à esquerda, eles vão lá e falam o seguinte, o absurdo não é roubar. O absurdo é não ter sido julgado em Brasília e ter sido julgado em Curitiba. Isso é um escárnio. Que absurdo. Como pode, meu Deus do céu? grande violação de o direitos. foro, ao invés de ter sido em Curitiba, em Brasília, foi em Curitiba está nos Estados Unidos, né? Inclusive. Meu Deus. É outra lei. Desalento. A perseguição com o Moro agora surreal é um isso. recado do sistema político, do sistema judiciário. Se vocês tentarem fazer justiça, serão perseguidos. É isso que eles querem intimidar toda pessoa que quiser justiça nesse país. Aí como a gente vai confiar nas instituições, como nós vamos confiar que o Brasil vai prosperar e que a gente realmente vai ter um país justo, sendo que o próprio sistema político, pessoas do judiciário que deveriam ser responsáveis pela justiça, intimidam aquele que fez justiça. Mas aí deixa eu só receber eu quem nos tenho- acompanha pelo rádio. Gente, nós estamos aqui com o Morning Show neste feriadão. Vocês junto com a gente aí no rádio, no carro, dirigindo. Chega mais porque o papo tá muito bom. A gente tá tentando entender o que é esse país. É uma boa discussão. Eu tenho um pouco de medo da justiça brasileira. Eu tenho medo de absolutamente tudo, porque você nunca sabe o
que vai acontecer e de que forma você vai pagar. Às vezes injustamente, sabe? Então, como o Paulinho mesmo disse, né? Você vê o próprio Sérgio Cabral ali que cometeu um delito absurdo, acabou praticamente com o Estado do Rio de Janeiro, e de repente você começa a entender que tudo bem, tá tudo certo, né? Fico milionário, eu vou ali ser condenado a mais de 400 anos de cadeia. É isso, Fê. E vou cair fora e vou continuar minha vida numa boa. Vou te falar, o sentimento do brasileiro, se você analisar, É de sei lá... inutilidade. Não, se você analisar, a gente daqui a pouquinho vai continuar com essa discussão, mas o sentimento do brasileiro de 2013, 2014 para cá foi muito de indignação. Hoje eu acho que esse sentimento se transformou em desesperança. As pessoas estão desiludidas, estão sem esperança desse país. A gente não consegue achar caminho.